Se Deus é todo-poderoso, por que o mal ainda respira? Por que aquele que se levantou contra o Criador, que semeia destruição, que arrasta vidas para o abismo, ainda está entre nós? Você nunca se perguntou isso em meio à dor, à injustiça, ao caos que parece sem fim? Há momentos em que a alma clama: Senhor, por que não o destróis agora? Mas a resposta não está no silêncio de Deus. Está em algo mais profundo, mais temido e mais sagrado. A liberdade que Ele mesmo nos deu. Uma liberdade que Ele jamais violaria, nem mesmo para silenciar o maior opositor do bem. Neste vídeo, você vai entender por que Deus não anula o mal com um estalar de dedos, e por que isso revela mais sobre sua justiça, seu caráter e seu plano eterno do que qualquer punição imediata. Assista com o coração desperto, porque a resposta que você procura pode transformar não só o seu entendimento, mas o seu destino. Um antigo manuscrito, guardado por séculos nas profundezas de uma biblioteca europeia, trazia uma anotação curiosa ao lado de um versículo bíblico. O escriba, cujo nome não foi preservado, havia escrito com tinta escura e firme: Se Deus é luz e justiça, por que ainda existe o príncipe das trevas? O questionamento, feito por alguém que dedicou a vida à transcrição das Escrituras, ainda ecoa em nossos dias com a mesma intensidade. Por que aquele que representa o mal mais profundo, aquele que, segundo a fé cristã, se opôs frontalmente ao Criador e arrastou uma parte dos anjos consigo, ainda está presente? Porque Deus, com todo o seu poder e santidade, permite que ele continue influenciando, seduzindo e corrompendo o mundo. A resposta, por mais desconcertante que possa parecer à primeira vista, está diretamente ligada ao modo como compreendemos o caráter divino, a liberdade espiritual e o sentido da justiça eterna. Não se trata apenas de uma dúvida teológica. É uma questão que ressoa em meio à dor real, às tragédias cotidianas, às guerras que parecem não ter fim, aos atos de crueldade que desafiam qualquer explicação racional. Quando uma criança é vítima da maldade, quando um povo é oprimido sem trégua, quando a mentira prevalece sobre a verdade, o coração humano se volta ao céu e pergunta: se Deus tem todo o poder, por que o mal continua agindo? Por que o adversário da fé ainda não foi removido da existência? Durante séculos, pensadores, teólogos, pastores e filósofos se debruçaram sobre essa tensão. Muitos recorreram ao argumento do julgamento final, outros à ideia de que há lições a serem aprendidas com a presença do mal. Mas o que as Escrituras realmente revelam sobre isso? Qual é o fundamento espiritual, lógico e bíblico para a permanência de Satanás no cenário da história? O ponto de partida para qualquer resposta honesta está no reconhecimento de que essa criatura, que um dia esteve na presença divina, não surgiu como vilão. A narrativa bíblica revela que ele foi criado com atributos impressionantes. Seu nome, antes da queda, refletia luz e beleza. Ele ocupava uma posição de destaque entre os seres celestiais, descrito em imagens de esplendor e honra. Mas, em algum momento, uma mudança profunda ocorreu. Uma vontade se formou dentro dele, não imposta por Deus, não provocada pelo ambiente, mas surgida do próprio interior. A queda não foi fruto de um erro do Criador, mas de uma escolha real feita por uma criatura dotada de liberdade. E é justamente aqui que começamos a enxergar parte do mistério. O mal não é uma força equivalente ao bem, não é uma entidade eterna que equilibra o universo em uma batalha infinita. Ele é, segundo os relatos bíblicos e a tradição cristã histórica, uma distorção, uma rebelião contra a ordem perfeita. Então, se o mal é consequência da escolha de uma criatura livre, e se Deus decidiu não eliminar imediatamente aquele que encabeçou essa rebelião, qual é a intenção por trás dessa espera? Muitos se apressam em dizer que a resposta está apenas no juízo que virá. Mas essa explicação, embora correta, não encerra a questão. Existe algo mais profundo operando. A própria espera é pedagógica. Ela revela algo essencial sobre o modo como Deus governa o tempo, conduz a história e manifesta sua justiça diante de toda a criação. A paciência divina, descrita nas Escrituras como longânima, não é sinal de impotência. É uma manifestação da sabedoria absoluta que sabe quando agir, como agir e por que agir.
O tempo de Deus não é movido por impulsos emocionais ou pela pressão das circunstâncias. Cada decisão dele tem propósito eterno. E quando ele permite que o mal continue operando por um período, é porque até mesmo isso será usado para manifestar sua glória, revelar seu caráter e preparar o cenário para um juízo que não deixará margem para dúvidas. Este não é um assunto para curiosidade superficial. É um chamado à compreensão mais profunda da fé. A presença contínua do adversário não deve ser vista como falha divina, mas como parte de um plano maior que ainda está em curso. Um plano onde justiça e misericórdia caminham lado a lado, onde a liberdade das criaturas é respeitada sem que isso comprometa a soberania do Criador. Dentro desse plano, é preciso olhar para o início da rebelião, para entender como uma criatura tão próxima da perfeição pode ter se tornado o maior símbolo da corrupção espiritual. Não se trata apenas de um episódio distante e simbólico, mas de um acontecimento com raízes que ainda se espalham pela realidade que vivemos. O mal que vemos no mundo tem origem em algo que começou muito antes da humanidade, mas que continua afetando tudo ao nosso redor. É nesse ponto que a narrativa se aprofunda. Ao observarmos como tudo começou, compreendemos melhor por que tudo ainda continua. A origem da queda traz luz sobre a permanência do mal. E ao entender isso, somos conduzidos a uma compreensão mais ampla da liberdade que Deus concedeu às suas criaturas e do preço que acompanha essa liberdade. A resposta para a permanência de Satanás está diretamente ligada àquilo que Deus valoriza acima de qualquer imposição: a possibilidade real de escolha, mesmo diante das consequências mais graves. A narrativa sobre a origem do mal no universo, segundo a tradição bíblica, começa não na Terra, mas em uma dimensão anterior à criação da humanidade. Antes que houvesse jardins, cidades ou civilizações, havia uma ordem celestial estruturada, composta por seres espirituais criados para refletir a glória e a majestade de Deus. Entre eles, um se destacava por sua beleza, sabedoria e posição. Seu nome era Lúcifer, termo derivado do latim lux ferre, que significa portador da luz. Essa nomenclatura tem origem na tradução da Vulgata de Isaías, capítulo 14, embora o texto fale originalmente de um rei terreno. Ainda assim, a tradição cristã o associou ao anjo que caiu por orgulho. A passagem em questão, junto com o capítulo 28 do livro de Ezequiel, descreve um ser adornado com pedras preciosas, colocado no Éden, criado perfeito em seus caminhos desde o dia em que foi formado. Seu papel parecia ser de liderança entre os seres celestiais, possivelmente como querubim ungido, alguém com acesso privilegiado à presença divina. Mas essa posição elevada não resultou em humildade. Pelo contrário, foi justamente o brilho da própria glória que produziu um desejo oculto de exaltação. Dentro desse coração, formou-se um pensamento que transformaria o curso da história espiritual: a vontade de ser igual ao Criador. Não se tratava apenas de um ato de desobediência, mas de uma rejeição da própria ordem divina. Ele não queria mais refletir a glória que recebia. Desejava recebê-la diretamente, desejava ser o centro. E essa ambição deu início à mais profunda ruptura que o universo já testemunhou. Esse processo não foi externo. Deus não criou o mal. A Bíblia é clara em afirmar, em Deuteronômio capítulo 32, que as obras do Senhor são perfeitas e que nele não há injustiça. O mal surgiu de uma decisão interna, pessoal, voluntária. E é justamente esse ponto que revela a complexidade da liberdade que Deus concedeu às suas criaturas. A existência do livre-arbítrio entre os seres celestiais não é apenas uma ideia filosófica. É um traço do caráter de Deus refletido na criação. A liberdade de escolher entre amar ou rejeitar, obedecer ou se rebelar, não foi dada apenas aos humanos, mas também aos seres espirituais. Lúcifer usou essa liberdade não para se aproximar mais do Criador, mas para se afastar. E ao fazer isso, arrastou consigo uma parte dos anjos, estimada por alguns estudiosos, com base em Apocalipse capítulo 12, como um terço dos exércitos celestes. Essa rebelião não foi simbólica. Foi um evento espiritual real, com consequências permanentes. E mesmo com a decisão tomada, Deus não anulou o livre-arbítrio.
Não houve destruição imediata. Não houve cancelamento da existência. Houve julgamento e separação. Lúcifer perdeu sua posição, foi lançado para longe da presença gloriosa de Deus e passou a ser identificado por outros nomes: Satanás, o acusador, o adversário, aquele que se opõe. Esse processo levanta uma questão essencial. Por que Deus deu liberdade a uma criatura se sabia que ela usaria essa liberdade para o mal? A resposta não está em uma limitação do conhecimento divino, mas no valor que Deus atribui à autenticidade do amor. Forçar obediência não produz relacionamento. Obrigar reverência não gera comunhão. Deus não estava interessado em criar uma estrutura automatizada de adoração. Seu desejo era, e sempre foi, por uma relação voluntária, baseada em confiança, escolha e entrega sincera. Sem liberdade, não existe amor verdadeiro. Sem a possibilidade da negação, a afirmação perde o valor. Essa é a tensão que sustenta a existência do mal sem comprometer a santidade do Criador. O mal não procede de Deus, mas da distorção do bem que ele criou. O livre-arbítrio, nesse sentido, não é uma falha no sistema, mas a expressão máxima de um Deus que prefere ser escolhido a ser imposto. Lúcifer escolheu se colocar no centro. Sua decisão foi seguida por uma estrutura espiritual que, até hoje, opera com hierarquia, estratégia e influência. E, embora tenha perdido seu lugar original, sua ação não cessou. Isso nos leva a compreender por que a presença do mal não é apenas resultado de uma escolha inicial, mas de uma continuidade de decisões sustentadas por uma vontade livre e perversa. O que se iniciou com orgulho se espalhou com persuasão. O engano se tornou arma. A mentira, descrita por Jesus como sua linguagem natural, passou a reger suas interações com a criação. Desde então, seu propósito tem sido corromper aquilo que Deus criou com intenção de vida, santidade e verdade. E sua atuação se estende até hoje, não como força autônoma, mas como criatura derrotada que insiste em resistir. A profundidade desse conflito espiritual não pode ser entendida apenas como um embate entre forças equivalentes. A Bíblia não apresenta Satanás como um inimigo no mesmo nível do Criador. Ele é criatura. Deus é eterno. Ele é limitado. Deus é soberano. Sua influência não é absoluta. Ela é permitida dentro de limites que Deus determina, por razões que nem sempre estão visíveis aos nossos olhos. A existência do mal, portanto, não é uma brecha no poder de Deus, mas uma consequência natural da liberdade oferecida. E essa liberdade permanece ativa. Ainda hoje, os seres humanos vivem diariamente os reflexos dessa tensão. A escolha entre verdade e mentira, luz e trevas, permanece. E é justamente essa condição que torna cada decisão moral carregada de significado eterno. Esse cenário, originado em uma escolha celestial, continua afetando tudo ao nosso redor. O mesmo princípio que permitiu a rebelião de Lúcifer está presente em cada ato de orgulho, em cada rejeição da verdade, em cada tentativa de autonomia sem referência ao Criador. O mal, como realidade espiritual, não é distante. Ele se manifesta nas estruturas, nos relacionamentos, nas intenções. E compreender como tudo isso começou é o primeiro passo para entender como Deus lida com essa realidade em sua justiça, sem negar a liberdade, sem abdicar do controle. Desde que o orgulho transformou o portador da luz em adversário, sua atuação se multiplicou através de estruturas invisíveis que moldam o comportamento humano e influenciam sistemas inteiros. Porém, a compreensão dessa atuação exige discernimento, pois nem tudo que se opõe ao bem procede da mesma origem, nem todos os agentes espirituais do mal atuam da mesma forma. Dentro do universo espiritual descrito nas Escrituras, há categorias distintas com funções, naturezas e níveis de autoridade diferentes. O nome Satanás, que significa adversário ou opositor, não é um título genérico. Ele representa uma entidade específica, dotada de personalidade, vontade e capacidade estratégica. Ele não é uma força impessoal, mas um ser consciente que organiza resistência contra tudo que procede de Deus. Sua figura surge no Antigo Testamento em textos como o de Jó.
onde ele comparece diante do Senhor, questionando a fidelidade do servo. No Novo Testamento, ele aparece tentando Jesus no deserto, mostrando que sua atuação perpassa diferentes momentos da revelação bíblica. Se até aqui você está acompanhando e isso está fazendo sentido para você, escreva Amém nos comentários. Assim, a gente sabe que você está com a gente nessa reflexão. Apesar de sua posição destacada entre as hostes malignas, ele não age isoladamente. As Escrituras falam de outros seres espirituais que, juntamente com ele, abandonaram sua posição original. Esses são os anjos caídos, mencionados em passagens como 2 Pedro, capítulo 2, e Judas, versículo 6. Esses textos afirmam que certos anjos não guardaram sua dignidade e foram reservados em cadeias eternas até o juízo. Ou seja, não se trata de uma rebelião isolada, mas de uma insurreição organizada que envolveu seres com autoridade e influência nos céus. Esses anjos, embora expulsos da presença divina, não perderam sua natureza espiritual nem sua capacidade de ação. A diferença agora é que atuam em oposição ao Criador. Ainda possuem estrutura, hierarquia e planejamento. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Efésios, fala sobre principados, potestades, dominadores deste mundo tenebroso e forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Esses termos não são sinônimos. Eles descrevem diferentes esferas de comando, sugerindo uma organização detalhada entre os agentes do mal. Enquanto anjos caídos mantêm sua identidade como seres espirituais dotados de função e poder, os demônios aparecem nas Escrituras com características distintas. Jesus frequentemente os encontra em sua caminhada, libertando pessoas que estavam sob opressão. Diferente dos anjos rebeldes, os demônios demonstram necessidade de habitar corpos físicos. No episódio dos porcos, narrado nos evangelhos, os espíritos malignos pedem permissão para entrar nos animais, revelando sua condição errante e sua busca por abrigo. Essa distinção sugere que os demônios não são da mesma natureza dos anjos caídos. Diversos estudiosos propõem que os demônios sejam espíritos desencarnados de uma raça anterior à humanidade, talvez relacionada aos nefilins mencionados em Gênesis capítulo 6. Embora essa hipótese não tenha consenso, ela aponta para a complexidade da realidade espiritual descrita nas Escrituras. O importante é reconhecer que, enquanto anjos caídos operam em níveis mais elevados de influência, afetando nações, sistemas e culturas, os demônios agem em escala pessoal, buscando dominar mentes e corpos humanos. Esse entendimento nos ajuda a perceber que o mal espiritual não é caótico, mas organizado. Ele possui liderança, estratégia e objetivos bem definidos. Satanás, como líder, não precisa estar presente em todos os lugares. Ele delega, influencia, estabelece esquemas. Os anjos que o seguiram ocupam posições de comando, enquanto os demônios executam ações em campos menores. Juntos, formam um sistema que opera nas sombras, mas que deixa marcas visíveis no mundo físico. Essa estrutura espiritual também explica por que certas práticas humanas, aparentemente banais, carregam influências profundas. A idolatria, por exemplo, não é apenas uma questão de imagens, mas de sujeição espiritual. Paulo afirma que os sacrifícios feitos a ídolos são, na verdade, oferecidos a demônios. Isso revela que há uma conexão direta entre algumas expressões culturais e a atuação desses seres. O engano, a violência, a perversão e a destruição são frutos de uma operação coordenada que tem como objetivo afastar o ser humano do propósito divino. Porém, é essencial lembrar que, embora estruturado, esse reino não é soberano. Todos os seus movimentos acontecem dentro dos limites estabelecidos por Deus. Eles não operam com liberdade plena, mas com concessão temporária. Essa concessão não é cumplicidade, mas parte de um plano maior que será, no tempo certo, plenamente revelado e executado. Ao reconhecer essa diferenciação entre Satanás, anjos caídos e demônios, passamos a enxergar com mais clareza a atuação do mal no mundo. Não se trata de um único ser agindo de forma aleatória, mas de um sistema composto por diferentes agentes espirituais com funções específicas.
Essa compreensão amplia nosso discernimento e nos permite interpretar melhor os conflitos espirituais que se manifestam nas esferas pessoais, sociais e até institucionais. O reconhecimento dessas hierarquias invisíveis não deve gerar temor, mas vigilância. Pois se há uma ordem operando nas trevas, há também uma autoridade superior que reina em luz. A luta não é equilibrada. O desfecho já está escrito. Mas até que o tempo determinado chegue, é necessário entender como essas forças atuam e como o Criador, em sua soberania, ainda as permite, sem jamais perder o controle. Diante da existência organizada e estratégica de agentes espirituais que se opõem à vontade divina, surge uma pergunta inevitável. Por que o Criador, sendo soberano e justo, continua permitindo a atuação dessas entidades? Não seria mais simples removê-las da existência, anulando assim seu poder e sua influência? Essa inquietação acompanha tanto o coração humano quanto o debate teológico desde os primeiros séculos da era cristã. A chave para essa resposta não está na lógica imediatista da punição, mas na profundidade da justiça eterna. A Bíblia não retrata Deus como um juiz impulsivo que reage de forma precipitada diante da transgressão. Pelo contrário, revela um Deus paciente que age no tempo certo, de acordo com propósitos que vão além da compreensão humana. O livro de Eclesiastes afirma que há um tempo determinado para cada propósito debaixo do céu. Isso inclui o tempo para o julgamento final e para a eliminação definitiva do mal. A paciência de Deus não é um indicativo de tolerância ou conivência. Ela é a manifestação de um juízo que não se apressa, porque busca não apenas condenar, mas revelar. A espera permite que todos os atos, motivações e consequências sejam plenamente expostos. O tribunal de Deus não julga apenas ações, mas intenções. E isso exige tempo. Não por limitação do juiz, mas por respeito à liberdade das criaturas e à clareza do veredito diante de toda a criação. Além disso, é importante entender que a justiça divina não se limita a corrigir um erro, mas visa restaurar a ordem afetada pela rebelião. Deus não pretende apenas eliminar o mal, mas mostrar o que ele é em sua essência, para que toda a criação compreenda por que ele não pode coexistir com a santidade. Ao permitir a ação do mal por um tempo, Deus assegura que sua condenação futura não será arbitrária, mas absolutamente justa. Em diversos momentos das Escrituras, vemos essa espera intencional. No livro de Gênesis, Deus declara que a iniquidade dos amorreus ainda não havia chegado ao limite, indicando que o juízo viria no tempo estabelecido. Esse princípio se repete em toda a narrativa bíblica. Juízo só vem quando todos os elementos estão expostos. O mal é permitido, não porque seja aceito, mas porque serve temporariamente a um propósito maior. O apóstolo Pedro escreveu que o Senhor não retarda sua promessa, ainda que muitos pensem assim, mas é paciente, desejando que todos cheguem ao arrependimento. Essa paciência inclui até mesmo aqueles que se encontram sob influência espiritual maligna. Enquanto o tempo da graça está em vigor, a justiça aguarda o momento exato para se manifestar, e quando vier, será irrefutável. Outro aspecto essencial é que o juízo não ocorre apenas como fim, mas como testemunho. Quando Satanás for julgado, sua condenação não será apenas um ato punitivo, mas uma proclamação da justiça divina perante todos os seres criados. Não haverá espaço para contestação. O juízo será também didático. Ele mostrará, com absoluta clareza, o contraste entre a rebelião e a obediência, entre o orgulho e a humildade, entre a falsidade e a verdade. Essa forma de agir está alinhada com a soberania de Deus, que não apenas governa com autoridade absoluta, mas conduz a história com propósito redentor. Mesmo os atos mais sombrios são incorporados a esse propósito, sem que o caráter divino seja comprometido. Isso não significa que Deus aprove o mal, mas que ele é capaz de usá-lo para demonstrar sua justiça, seu poder e sua misericórdia. O livro do Apocalipse descreve o momento em que o adversário será lançado no lago de fogo, onde já estarão a besta e o falso profeta. Essa cena não acontece no início do conflito, mas em seu desfecho, após todas as fases do plano redentor terem se cumprido.
Esse intervalo não é descuido, mas controle. A permissão que Deus concede à atuação do mal é medida, limitada e com prazo determinado. Dentro desse intervalo, há um espaço de escolha, de aprendizado e de revelação. A presença do mal, ainda que dolorosa, permite que a humanidade compreenda a gravidade do distanciamento de Deus. A dor, a injustiça e a corrupção expõem o contraste com aquilo que Deus planejou originalmente. Sem esse contraste, muitos não reconheceriam a necessidade de reconciliação. O mal, quando exposto à luz da verdade, revela sua deformidade, e isso move corações ao arrependimento. Além disso, a soberania de Deus se expressa também na forma como limita a ação do mal. Ele estabelece fronteiras, restringe acessos, frustra planos. O próprio livro de Jó demonstra que Satanás não pode ultrapassar os limites que Deus impõe. A liberdade do adversário não é total, é condicionada. Ele não age como quer, mas como lhe é permitido, e apenas por um tempo. Essa realidade reforça a convicção de que o mal, apesar de sua atuação temporária, não possui autonomia. Ele existe sob vigilância e será julgado conforme os termos do Criador. O tempo do julgamento está fixado, e a justiça virá não apenas para corrigir, mas para restaurar a plenitude da criação. A espera não é omissão, é preparação. Deus age em silêncio muitas vezes, mas seu silêncio nunca é ausência. Quando se compreende que o mal não atua com liberdade absoluta e que sua existência está subordinada a um tempo determinado, surge uma verdade ainda mais profunda. Deus, em sua sabedoria infinita, não apenas limita o mal, mas também o converte em instrumento para revelar a grandeza de seus propósitos. Isso não significa que o mal se torne algo bom, nem que Deus se alie a ele. Pelo contrário, é precisamente por ser soberano que ele é capaz de extrair sentido até das experiências mais obscuras. O exemplo mais contundente dessa realidade se encontra na própria vida de Cristo. Desde o início de seu ministério, ele foi confrontado pelas trevas. Logo após seu batismo, foi conduzido ao deserto, onde foi tentado diretamente por Satanás. A cena, descrita nos evangelhos, mostra que o inimigo não hesita em oferecer poder, domínio e reconhecimento, tudo em troca da rendição. Jesus, porém, permanece firme. Cada resposta que dá, baseada nas Escrituras, desmonta as intenções ocultas daquele que busca desviá-lo de sua missão. Esse episódio não foi um acidente. A tentação, embora proposta pelo adversário, serviu para revelar a integridade do Messias. Ele enfrentou o mesmo tipo de pressão que a humanidade enfrenta, mas sem ceder. Sua fidelidade em meio à provação não apenas valida sua autoridade espiritual, como também o qualifica para assumir o papel de redentor. Se não houvesse provação, não haveria confirmação. E se não houvesse resistência ao mal, não haveria prova de que ele era, de fato, o Cordeiro sem mancha. Ao longo de seu caminho, Jesus lidou com todo tipo de oposição. As armadilhas montadas pelos religiosos, a perseguição do poder político, a incompreensão dos próprios discípulos e, por fim, a traição. Um dos momentos mais marcantes da narrativa é quando Judas, movido por influência direta do inimigo, decide entregar Jesus. A ação é intencional, premeditada, e segundo o evangelista Lucas, ocorre depois que Satanás entrou no coração daquele que caminhava ao lado do Salvador. A traição não foi um desvio do plano divino, mas uma etapa essencial. Sem ela, não haveria julgamento. Sem julgamento, não haveria cruz. E sem a cruz, não haveria redenção. O ato mais perverso cometido contra o Filho de Deus acabou se tornando o meio pelo qual a salvação se tornou possível. O mal, na tentativa de interromper a missão, acabou sendo integrado ao plano que levaria à vitória final. Essa dinâmica se repete em diversas situações. O sofrimento, ainda que jamais desejado por Deus como fim, é muitas vezes o terreno onde nascem a maturidade, a fé e a compaixão. O apóstolo Paulo, ao escrever aos Romanos, afirmou que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Esse todas inclui não apenas os momentos bons, mas também os difíceis, as perdas, os conflitos, as dores.
Nenhuma experiência está fora do alcance da providência divina. Isso não significa que Deus causa o sofrimento, mas que Ele não desperdiça nenhuma lágrima. Ele transforma o que era peso em crescimento, o que era escuridão em aprendizado, o que era ferida em testemunho. A história de José, por exemplo, mostra como traições, calúnias e prisões injustas se transformaram no caminho que o levou ao propósito de salvar muitas vidas. Ao rever seus irmãos, ele não os acusa. Declara que o que eles intentaram para o mal, Deus usou para o bem. Esse princípio permanece verdadeiro. O mal age com intenções destrutivas, mas Deus, em sua soberania, redireciona os efeitos. O sofrimento, em vez de afastar, pode aproximar. A fraqueza pode abrir espaço para a graça. As limitações expõem a necessidade de algo maior do que a própria força humana. Quando tudo falha, o coração se volta para aquilo que é eterno. É nessa lógica que muitos testemunham que os momentos de maior dor foram também os de maior crescimento. Não por masoquismo espiritual, mas porque foi no vale que aprenderam a confiar. Foi na escassez que experimentaram provisão. Foi na perda que descobriram consolo. Deus não provoca o mal, mas entra no meio dele para conduzir à restauração. A cruz de Cristo continua sendo o símbolo máximo dessa verdade. O instrumento de tortura se tornou sinal de esperança. A injustiça sofrida pelo justo produziu reconciliação. A morte mais cruel se transformou na vitória mais absoluta. Nenhuma outra situação expressa tão claramente como Deus pode pegar o que há de pior e, sem negar sua gravidade, produzir um bem eterno a partir dele. Esse olhar redentor também muda a maneira como lidamos com as provações diárias. Entendemos que não estamos sozinhos, que há um propósito maior operando, mesmo quando os sentidos falham. O mal que nos cerca não tem a palavra final. O sofrimento que enfrentamos não define nossa história. A autoridade divina continua ativa, convertendo ruínas em reconstrução e caos em caminho. Nada escapa ao olhar daquele que criou todas as coisas. O mal não é uma falha no plano, nem um acidente fora de controle. Ele existe, age, fere e destrói, mas não reina. A sua permanência, longe de ser sinal de descuido, revela a grandeza de um plano que não busca apenas erradicar sintomas, mas tratar as raízes mais profundas da rebelião. A justiça de Deus não se apressa porque não precisa provar nada. Ela se move com precisão, com conhecimento pleno do início ao fim. Sua paciência não é fraqueza. É espaço dado para que a verdade se revele por inteiro e para que ninguém possa alegar ignorância diante do juízo. Quando o tempo certo chegar, não restará argumento, não haverá resistência. O mal será confrontado, exposto, vencido. Enquanto isso, a história segue marcada por escolhas. Cada ser humano, diante da realidade do bem e do mal, decide a quem deseja se aliar. A liberdade continua sendo o traço mais nobre da criação e também o mais arriscado. Mas é justamente por ela que o amor pode existir, que a fé pode ser genuína, que a obediência pode ser voluntária. Deus não deseja servos por obrigação, mas filhos que confiam mesmo sem ver. Diante disso, a permanência do mal no mundo não é sinal de ausência de Deus, mas parte de um tempo de revelação. É a demonstração de que ele não responde como os homens, que não se apressa em destruir aquilo que ainda pode ensinar, que ainda pode revelar. E quando o juízo vier, será pleno, não porque demorou, mas porque chegou na medida certa. O mal, com toda a sua força aparente, não tem futuro. Ele já foi derrotado no princípio, será exposto no presente e completamente eliminado no fim. Até lá, cada escolha importa. Cada ato de resistência, cada gesto de fé, cada decisão de permanecer no caminho da verdade se torna parte da resposta que Deus constrói diante da acusação que um dia ecoou nos céus. Não é apenas sobre entender por que Deus não destruiu Satanás. É sobre perceber o que a permanência do mal revela sobre quem Deus é, como ele governa e o que ele está construindo. Porque no final, o plano nunca foi apenas eliminar o inimigo. Sempre foi restaurar o que se perdeu. E isso exige tempo, justiça e um amor que não se retira mesmo quando é rejeitado. Esse amor permanece, espera e transforma. E, no tempo certo, vence.
Se você gostou do conteúdo e deseja apoiar nosso trabalho para que possamos continuar trazendo mais pesquisas e análises profundas, considere fazer uma doação de qualquer valor. Essa contribuição ajuda diretamente no crescimento do canal e na produção de materiais ainda mais ricos. Muito obrigado pelo seu apoio.